Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, dia 2 de dezembro, Minas Gerais, que é o nosso estado, vai comemorar 300 anos. Por isso vocês receberam aí o PET 300, que é em comemoração ao aniversário do nosso estado. Bom, e para darmos início ao trabalho desse PET, hoje eu vou contar para vocês um pouco da história do nosso estado, de Minas Gerais. Então, para a gente lembrar, eu vou começar a falar da história do Brasil. Então, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses que estavam navegando pelos mares nas suas caravelas chegaram aqui no Brasil. Nós chamamos esse dia de descobrimento do Brasil. Mas nós podemos pensar que eles não descobriram o Brasil. Por quê? Aqui no Brasil já tinha os índios, não é mesmo? Então eles conquistaram o Brasil, mas não descobriram. Então os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles estavam à procura de riquezas, de ouro, mas a princípio eles não encontraram. Mas eles encontraram o pau-brasil, que também é uma riqueza do nosso país. E eles começaram a explorar o pau-brasil, utilizando da mão de obra dos índios, né? Eles escravizaram os índios, engabelavam os índios, né? Oferecendo espelho, bugigangas, bijuterias, roupas, coisas diferentes que os índios não conheciam. E com isso os índios cortavam o pau-brasil e carregavam nas caravelas e eles levavam para a Europa, porque era um pau valioso, que tinha uma tinta valiosa. Mas com o passar do tempo, os índios começaram a ver que os portugueses não eram assim tão bonzinhos, né? Começaram a cansar daquele negócio de ficar trabalhando a troco de bugigangas. Então os índios começaram a se revoltar com os portugueses. E nisso tiveram muitos conflitos, muitos índios morreram e muitos índios fugiram para o interior do Brasil, porque isso acontecia no litoral do Brasil, né? Eles fugiram para o interior do Brasil. E os portugueses queriam continuar explorando o Brasil, que é um país muito rico. O pau-brasil já estava acabando, eles viram que aqui era uma boa terra para plantar cana-de-açúcar, mas eles precisavam de alguém para trabalhar para eles. Então eles começaram a trazer escravos lá da África. Os escravos trabalhavam para eles plantando e colhendo a cana-de-açúcar, que também era levada lá para a Europa. Os portugueses continuaram a explorar aqui nossas riquezas do Brasil e aqueles mais aventureiros sempre se embrenhavam pelas matas procurando mais riqueza. Uma dessa, os bandeirantes chegaram aqui na região do nosso estado, que hoje se chama Minas Gerais. Né? Naquela época era uma área desconhecida. Eles encontraram muitas riquezas, muito ouro e pedras preciosas. Então eles começaram a desbravar Minas Gerais. Então eles começaram a povoar, ou seja, habitar nessa região e desbravar as riquezas, o ouro e as pedras preciosas aqui dessa região que até então nem tinha nome, né? E futuramente virou Minas Gerais. Então, foi nesse ponto da história que deu início ao nosso estado. Foi aí, né, que ele foi descoberto e começou a existir. Então, vocês, né, que estão assistindo esse vídeo, nós somos descendentes da miscigenação desse povo. Que é isso, tia? A misturinha desse povo todo. Aqui no nosso sangue, na nossa veia, corre um pouco de europeu, um pouco de africano e um pouco de índios, que foi a mistura desse povo que povoou Minas Gerais e foram nascendo outras pessoas até chegar a nós. Começaram a explorar o ouro e a coroa portuguesa, né, os reis, rainhas de Portugal, eles começaram a cobrar muitas taxas, muitos impostos para a exploração do ouro. Com isso, alguns fazendeiros, algumas pessoas começaram a se revoltar com a coroa portuguesa. Eles pensavam assim, como assim, né? Eles chegaram aqui, mandam no nosso país e mandam no nosso ouro. Eles começaram a criar
confabular, né, se reunir para pensar numa revolta contra os portugueses. Mas com essa história toda, algumas pessoas começaram a denunciar, eles faziam reuniões secretas, mas algumas pessoas começaram a denunciá-los. Nisso, os portugueses investigaram e descobriram algumas pessoas que estavam planejando essa revolta. Uma das revoltas mais importantes foi a Inconfidência Mineira, que estava sendo planejada, mas ela nem chegou a acontecer, essa revolta, né? Os inconfidentes foram denunciados e descobertos e foram presos, né? Tiveram várias penas, punições para servir de exemplo. E a punição mais severa que ficou na nossa história até hoje, né? Nós até comemoramos dia 21 de abril, que é o dia do Tiradentes. Tiradentes era um inconfidente, né? Ele foi denunciado e enforcado em praça pública para todo mundo ver e servir de exemplo e ficar com medo de se revoltar contra os portugueses. A nossa bandeira é um triângulo vermelho sobre fundo branco com as escritas libertas quea será também, que é um dizer latim que era usado pelos inconfidentes, que significa liberdade ainda que tardia. As cores da nossa bandeira é o branco, o preto e o vermelho. Outro símbolo importante do nosso estado é o brasão, ou também podemos chamar de escudo. O brasão é formado pelos símbolos que eram mais importantes naquela época. Essa picareta e uma luminária simboliza a mineração, né? Que era a mineração à procura das pedras preciosas, do ouro. E esses ramos verdes com florzinhas são ramos de café, que simbolizam a agricultura, que também era muito importante naquela época e ainda hoje, né? Então também tem o dizer, né? Aquela frase que significa liberdade ainda que tardia, a mesma que tem na bandeira. Tem uma estrela vermelha da cor do triângulo da nossa bandeira, uma faixa escrito Estado de Minas Gerais e um laço com a data da instituição. Então, pessoal, vocês conheceram aí um pouquinho da história do nosso Estado de Minas Gerais, como foi que surgiu, como foi que começou a aparecer. Nós vamos trabalhar o PET 300 anos, né? Vocês receberam ele aí, aqui a capa. E tem algumas páginas que eu vou explicar para vocês agora. E no final tem uma folha que vocês utilizarão para fazer um desenho. Aguardem as minhas orientações aí para o desenho, tá? Não faça nada agora. Então, o PET 300 anos, ele foi dividido por temas. Eu vou ler aqui para vocês. O primeiro ano, né, que é o nosso caso, ficou com artesanato. Segundo ano, gastronomia, né, que é a parte da comida, as comidas típicas mineiras. Terceiro ano, cultura, música e dança. O quarto ano, cidades mineiras e ciclo do ouro. Quinto ano, personalidades e religiosidade. E do sexto ao 9 ano será trabalhado na íntegra. O que é isso? Vai trabalhar todo o PET. Então, eu vou enviar aí para vocês agora o arquivo com o PET completo, se vocês quiserem acessar, olhar, né? Muito interessante. Mas para o primeiro ano, nós ficamos aí com a parte do artesanato. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre o artesanato de Minas. Mas nós vamos ficar só nisso? Não. Tem muita coisa interessante para a gente falar sobre o nosso estado, não é mesmo? Então, de hoje até o dia 2, que é o dia que nós vamos comemorar o aniversário de Minas Gerais, de 300 anos, eu vou estar falando um pouquinho de cada tema aí para vocês, tá bom? Então, por enquanto é isso e espero que vocês gostem do nosso trabalho, afinal, né, nosso estado é um estado riquíssimo, uma belíssima história e nós devemos valorizá-los como os mineiros que somos, não é mesmo? Grande abraço! Até a próxima!